Olá a todos, meu nome é Alessandra Bastian Barbieri, trabalho com saúde mental há alguns anos, sou psicóloga e psicoterapeuta de linha analítica e hoje vim a convite do CDL, quero agradecer o convite e estou aqui para conversar com você. É mais um convite no sentido à reflexão. Ok? É uma palestra sobre saúde mental, mas o meu convite que faço a você é estarmos aqui para refletirmos como anda a nossa casinha interior, ok? Então eu intitulei aqui, enfim, bem-estar em tempos de pandemia. Como está a sua saúde mental? Quando eu falo de saúde mental, eu não estou falando somente de transtornos mentais, ok? Estou falando da nossa saúde psíquica como todo, nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso comportamento, ok? Então, vamos lá. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. Eu vou trazer alguns dados para que a gente possa ir pensando e introduzindo o nosso assunto hoje. Então, extremamente preocupante. Há alguns meses estamos envoltos, com essa situação esquisita, inquietante, e a nossa saúde mental, a sua saúde mental, já é quase um problema de saúde pública. Praticamente já é. O isolamento social, o medo do contágio, a perda de membros da família, de entes queridos para a gente, eles são agravados, então, pelo sofrimento causado também pela perda de renda e muitas vezes de emprego. Ok? Então, assim, apesar de todas as coisas que nós estamos vivendo, todos esses sentimentos, as incertezas que nos causam ansiedade e angústia, que nós vamos entrar um pouco mais a fundo depois, ainda nós temos que nos preocupar e nos inquietar se vamos ainda continuar trabalhando, se a nossa renda vai diminuir, se nós vamos ter como nos sustentar, ok? É muita coisa, não é? Então, o que é que a gente vem vendo, nesses últimos meses? Sintomas de depressão, ansiedade, estresse diante da pandemia, eles têm sido identificados na população geral, ou seja, em mim e em você. É natural que a gente se sinta, às vezes, muito entristecido em função dessa situação da Covid-19, desse vírus, que nos invadiu e nos entrou com tudo, que veio com tudo, chegou de mala e cuia, como a gente costuma dizer, e ainda por cima trouxe a conta. E a conta é como é que a gente está agora? Como é que a gente vive esse momento? Então, se sentir entristecido, ansioso, irritado, estressado, em função de todas as coisas que a gente está tendo que lidar agora, é natural. E isso é geral, Então, tanto quanto a gente se preocupa com a saúde física, a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos medos durante esse período. Sim, nossos medos, ok? Que estamos com medo. O vírus, ele é um inimigo sem rosto, É o nosso inimigo agora. Ele é invisível, não conseguimos enxergá-lo a olho nu, mas ele pode ser entendido como uma alteridade. O que é uma alteridade? É uma coisa, Como é que a gente vinha? Trabalhando, se divertindo, correndo para lá e para cá, com nossa rotina, diária, achando que podia ir para qualquer lugar, a gente achava que era livre, que a gente podia circular, vamos para o cinema, vamos jantar fora, hoje vamos caminhar, hoje vamos lá, nos reunimos na casa dos amigos.
vamos nos aglomerar, né? A gente gosta de estar junto. E dali a pouco, do nada, aparece o vírus, né? Quem é esse vírus? Que é essa coisa, né, que vem e que diz assim, ó, agora você não pode mais ser livre. Ah, você achava que era livre? Não, eu não sou mais livre, você não é mais livre. Você não pode mais circular como você quer. Você não pode mais ir para o cinema quando você quer. Você não pode mais ir numa festa. Você não pode mais se abraçar. Você não pode abraçar seus membros queridos, membros da família. Nós temos que usar máscara, nós temos que usar álcool gel, nós temos que lavar as mãos. Ok? O vírus pode estar, ele é o nosso inimigo, né? Ele pode estar aqui, pode estar do outro lado da porta, né? Eu saio, ele pode estar na porta lá do carro, ele pode estar em qualquer lugar. Então isso nos tirou a liberdade que a gente achava que a gente tinha. Então ele é uma alteridade. Nós temos que lidar com esse terceiro que apareceu. Como é que isso, o que isso impacta a gente? Como é que isso impacta? Como? Dispara o gatilho da tensão a todo instante, né? Como eu coloquei antes. Ou a gente fica ansioso, ou a gente fica triste, ou a gente se preocupa com o emprego, né? A gente se preocupa com os filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, conosco, né? Então é um momento de tensão e nós estamos vivendo então um momento de privação onde a gente perdeu a vida que a gente tinha. A sensação é de perda, porque a gente não pode mais viver como a gente vivia antes. Agora, por enquanto, não podemos. O que fazer com isso? Como é que você faz com isso? Bom, eu vou trazer alguns dados para vocês. Eu vou passar meio, né, assim, colocando rápido para vocês, para a gente poder entrar depois no nosso bem-estar. Como é que a gente vai trabalhar esse bem-estar, o nosso bem-estar, de uma forma que a gente sofra menos nesse momento? Existem algumas reações emocionais e comportamentais que elas são mais frequentes para todos nós. Alguns mais, outros menos, ok? Algumas delas são o medo, que eu tinha dito, o medo de pegar, né? Será que eu vou pegar o vírus? Será que se eu pegar o vírus, eu vou passar sem sintoma? Ah, tomara que sim, as pessoas pensam, né? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou precisar de respirador? Vou ter que me internar? E será que eu vou morrer? Será que as pessoas que eu gosto, né, que estão comigo dentro de casa vão morrer? Isso dá muito medo, é natural. A irritabilidade é outro, né? Estamos todos irritados ultimamente em função disso. O sentimento de frustração e vulnerabilidade também. Estamos vulneráveis. Aliás, vamos falar a verdade, o ser humano é vulnerável. Nós somos frágeis. Não somos poderosos como achávamos que éramos. Né? Um vírus vem e diz, não, agora tu não é, agora eu sou poderoso e tu vai ter que ficar trancado, né? Como é que é as bandeiras, né? Bandeira laranja, bandeira vermelha, bandeira preta, né? Agora tu vai ficar isolado. Agora a tua janela, tu vai ver as pessoas como se fosse da janela da prisão. Tem muita gente, muitas pessoas estão isoladas dentro de casa. Estão vendo o mundo pela janela, assim como eu estou vendo vocês aqui, né? Na minha janela e vocês na janela de vocês. Estamos aqui juntos de uma forma diferente, né? Mas estamos nos comunicando, né? Mas, enfim, não é presencial, falta o toque, nós somos privados do toque, isso nos faz falta, né? A negação ou pânico também é outro sintoma que pode vir nesse momento, que são dois opostos, né? A negação é quando a pessoa vê a coisa acontecendo, ou seja, está acontecendo a pandemia e ela diz, tá, mas para mim não mudou nada, né? Para mim é como se não tivesse acontecendo nada. Como não? Está acontecendo.
E isso, vamos dizer assim para vocês, a negação, ela é um risco, tá? As pessoas que costumam negar, geralmente elas têm, vamos dizer assim, não é que é pouco ou menos, mas não tem tantos recursos internos para lidar com a realidade. Quem nega, se você nega, você não está sabendo olhar para dentro de você e reconhecer, né? Não é só o que está lá fora, mas aí dentro de você como está, né? Então a negação nos coloca em risco, porque no momento que eu nego e não me cuido, não sou só eu que corro o risco de pegar o vírus, eu ponho em risco as pessoas que eu gosto. Então, se eu não me cuido, eu não vou cuidar do outro. Ok? Então, o que aconteceu? Nós fomos privados de circular, né? O cinema está vazio, tem muitos lugares que estão vazios, né? Não podemos mais nos aglomerar, nos tocar como fazíamos antes. Temos que cuidar, usar máscara, são todas as recomendações. Se eu tomo todas essas recomendações, né, para mim, e eu sigo isso como cuidado comigo e com o outro, por que você pode então se aglomerar, pode achar que não precisa se cuidar? Não pode, gente. Porque se todo mundo, vamos pensar, né, se todo mundo parar de se cuidar, o que vai acontecer? Né? Então, o cuidar de si mesmo é cuidar do outro, e negar é isso, é não saber se cuidar e nem cuidar do outro. O pânico é o outro extremo, né? Seria o extremo de tu ficar isolado dentro de casa lavando 20, 30 vezes as mãos. A gente sabe que tem muita gente assim, muito assustado, pessoas de risco, né? Não só idosos, pessoas que têm mais comorbidades, né? E que têm muito medo, né? E até pessoas que não são idosas e que não têm comorbidades, porque em algum momento entram em pânico, né? Se assustam muito, né? E, enfim, é uma reação que a gente vem vendo. A angústia, como eu falei antes, né? Em relação ao trabalho, em relação à nossa saúde interna, física, psíquica, também nos assola. A tristeza, a letargia ou agitação, a gente vê muita gente assim, às vezes ficando letárgica, né? Sem vontade, desanimada, outras pessoas agitadas, né? Pessoas ansiosas, né? Muito agitadas. A insônia é algo preocupante também, que quando a gente não dorme bem, a gente não funciona bem de dia. As pessoas estão dormindo mal, tá? E é natural nesse momento. Estão sonhando muito. As pessoas comentam sonhando, né? Tendo sonhos muito loucos, né? O sonho realmente ele vem distorcido mesmo, né? Ele não é um sonho certinho, não existe um sonho bem certinho, né? Assim, mas as pessoas estão colocando que vem sonhando coisas muito angustiantes, né? E que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. É uma forma de nos mostrar, o sonho vem, como é que anda as coisas dentro de mim. E o abuso de substâncias psicoativas, não só de drogas, né? Mas de álcool, o aumento do uso do álcool, do próprio cigarro, a gente vem vendo, né? As pesquisas vêm mostrando um aumento, né, do uso, né? E que isso é um perigo porque tu te coloca mais em risco, né? As pessoas vêm se agredindo, né? Isso é uma realidade, a gente tem que ver, não tem como fechar os olhos, né? O aumento das agressões, tanto físicas como psicológicas, vem aumentando também. Isso tudo reflexo da pandemia. Então fique alerta, ok? Com o cansaço extremo, se você vem se sentindo sempre cansada, extremamente cansado, um desânimo que está sempre te acompanhando e não te larga, a preocupação exagerada com tudo, que é beirando o pânico, né? E pensamentos obsessivos com desastres ou com morte, tá? Junto com outras coisas, mas a gente sofrer, né? Quando a gente vê que a gente não consegue mais trabalhar, que o sofrimento atrapalha a nossa rotina, que a gente fica paralisada,
aí é a hora de buscar ajuda. Então, vamos lá, vamos buscar ajuda. Quando a gente tem uma dor de cabeça que insiste em ficar com a gente, quando a gente tem um problema de tireoide, enfim, por exemplo, pressão alta, por exemplo, a gente procura um médico. Vamos ter que buscar ajuda com o serviço de psicologia, com o serviço de psiquiatria. A gente sabe que hoje existem atendimentos online gratuitos na internet. Então se informe, né, com um psicólogo que você confia, peça sugestão para as pessoas, ok? Mas não espere para depois. Então essa nova realidade, que estamos todos aqui, né, ela nos convida a uma reflexão. E é esse o convite hoje. De onde vínhamos e para onde vamos? Vínhamos então, como eu dizia antes, né, todos nós sabíamos, num momento de extremo narcisismo, né? Todos preocupados consigo mesmo, a gente pode fazer de tudo, a gente é poderoso. E aí o vírus diz não, você não é. E aí? Para onde é que nós vamos? Deixamos de circular, isso nos inquieta. Algumas pessoas vão sofrer mais nesse momento. Algumas pessoas que já vinham, por exemplo, deprimidas, provavelmente vão se deprimir mais agora, porque é um tempo que remete à perda da vida que a gente tinha. O mundo mudou. Mudou, não é mais como era. Até quando vamos ficar assim? Eu não sei, nem você. O que a gente tem são pesquisas, né, que nos garantem uma certa, né, um pouco de chão para a gente, né, ter um pouco mais de segurança do que achar que vai acontecer. Será que vai acabar esse vírus quando vem a vacina? Quando é que vem a vacina? Será que quando a gente ganhar a imunidade? No final das contas a gente não sabe. Então, lidar com o não sei, com o não saber, na verdade, no fundo, é isso que nos deixa sem chão. Uma das coisas que mais nos inquieta é o não saber, né? É lidar com a falta. Eu não sei explicar isso, eu não sei. E agora? E a gente não sabe mesmo. Então esse é um momento da gente poder tirar até algum proveito dessa situação e olhar para dentro da gente, né? E aí, eu não sei. Quem sou eu, né? Quem sou eu no meio de tudo isso? Bom, está acontecendo tudo isso, né? Estou privado de quase tudo. Estou tendo que trabalhar com medo. Estou apavorada de pegar o vírus, mas eu vou trabalhar. Se eu preciso trabalhar, eu vou. O outro, talvez uma outra pessoa, eu gostaria muito de trabalhar, mas eu tenho que ficar aqui em casa. Eu tenho que estar isolado, ok? Então, todos nós privados e com medo. Como é que você lida com isso? Isso nos inquieta. Então, isso é importante a gente sustentar a falta, a privação e o vazio da mente. Esse é o momento, ou seja, a conta chegou. É a hora de olhar para dentro, para essa falta. Não é só falta do que fazer. Aliás, o ser humano, todos nós, eu, você, nós precisamos descarregar o nosso motor. Quando eu digo descarregar o motor, não é a gente sair caminhando, correndo e malhar, não é isso. Isso é uma coisa também, né? Mas a gente precisa descarregar, estar com o outro, conversar, tomar um café, diluir, né? Então a gente trabalha, a gente fica lá cansado com as coisas do trabalho, a gente vai lá, toma um café, conversa com alguém, a gente faz paradas, almoça, volta a trabalhar, cuida dos filhos, quem tem filhos, quem não tem, enfim, a gente vai fazendo paradas, né? Isso vai diluindo o nosso dia a dia, né? Quando não tem mais isso, trabalha, volta para casa. Eu vou, como é que as pessoas falam? Não é assim? Eu só saio de casa quando é necessário. Eu vou trabalhar, eu vou para o mercado, eu volto para casa. Entendeu? Né? Alguns fazem compras pelo aplicativo, nem no mercado vou, né? Então, quando a gente não tem como descarregar, conversar, abraçar, estar junto, a gente fica privado, né? E aí vem esse vazio. E se deparar com o vazio, às vezes pode ser aterrador. Aterrador para muitas pessoas. Pode ser para mim, para você.
Por isso que é importante a gente olhar para dentro e poder ver com quem que eu estou casado. Às vezes a gente fica, né, convivendo muito perto com as pessoas, tu começa a te dar conta que tu não sabe nem se tu conhece quem está ali, né? E tô casada com quem? Quem é que é esse meu filho? Como é que tá meu filho? Não só a criança ou adolescente. Como é que ele tá? Lá fechado com a internet? Como é que tá, né? Como é que é? Assim, meu trabalho, tô trabalhando, tô conseguindo trabalhar. O meu trabalho, ele é importante para mim, ele é verdadeiramente o que eu gosto de fazer, ele me dá prazer. Então, essas questões começam a surgir. Como é que eu levei a minha vida até agora? Como é que você viveu de verdade, né? Quais foram as coisas que você realmente gostou de fazer? Quais as coisas que você acha que não valeu a pena? Esse momento de pandemia, ele nos traz a volta para dentro de nós. E é necessário suportar a privação, a falta. Quem não consegue sustentar vai se angustiar mais, vai ter crise de ansiedade, pode, né, ter, né, pode se deprimir, né? E aí a necessidade de buscar ajuda, conversar com alguém, né, conversar, o que a gente tem para hoje, o que a gente pode fazer, o que estamos fazendo isso, essa iniciativa aqui da CDL, né, a gente poder conversar da minha janela com a tua. Essa é uma alternativa, manter contato, né? É o que a gente pode fazer. Bom, outra coisa, vamos começar a falar assim, então, como é que a gente pode tentar então, manter um bem-estar, uma diminuição ou um equilíbrio aí, né? Para não sofrer tanto nesse momento. Desacelerar, né? Voltar o olhar para dentro, que é o que eu falei até agora, olhar para dentro da gente. Isso é desacelerar, não é ficar lá parado, sem vontade de fazer nada. Mas não é mais o tempo da correria agora. Tá? O tempo é de parar e pensar. Como é que eu vivo no meio disso tudo? Será que eu sei me cuidar? Dentro de mim, meus sentimentos. Será que eu sei quem sou eu? Né? Se eu me cuido, eu consigo cuidar do outro. Né? A famosa empatia, né? A palavra da vez é empatia, que é tentar te colocar no lugar da pessoa e tentar entender como é que ela sentiria, não como tu sentiria, mas como é que ela, do jeito dela, ela sente aquilo. Né? Quem consegue fazer isso já tem noção de sujeito. Só vai conseguir ter empatia quem tem a noção interna de que é sujeito. De que eu posso, se eu posso falar, ser do meu jeito, estou aqui, Alessandra, falo do meu jeito, aqui tenho as minhas crenças, o outro também pode ter as crenças dele, o outro é diferente de mim. Será que eu consigo suportar que ele é diferente de mim? É difícil, né? O que a gente tem visto na internet? Né, nas redes sociais, no WhatsApp, muito discurso de ódio, né? É o grupo daqui, é o grupo dali, um critica o outro, né? A gente não vai chegar a lugar nenhum assim. Quer dizer, podemos chegar a um lugar improdutivo, um lugar de ódio, né? Um lugar de entendimento, enquanto a gente não conseguir entender que o outro é diferente de mim e que se eu tenho direito de circular e ser do meu jeito, ele também tem direito. Por quê? Porque ele pensa diferente? Não. Por quê? Quem sou eu para dizer? Eu não sei tudo. Você não sabe tudo. Ninguém é dono da verdade. Não existe certo e errado. Né? Existe o jeito de cada um. Bom, estar improdutivo também não é uma coisa que, às vezes as pessoas dizem, eu não consigo produzir nesse tempo de pandemia, agora eu não consigo fazer nada, eu escrevia bastante, eu trabalhava mais, eu rendia, os vendedores nas lojas, nas empresas, né, os funcionários, os empresários, eu não consigo, às vezes tem dias que eu estou improdutiva, eu não tenho vontade, isso é natural, pessoal, tá? Você não está fracassando.
A gente não está fracassando se um dia ou outro a gente se sentir improdutivo. Mas isso é um dia ou outro, não é sempre, ok? Quando é sempre, já pode ser um problema. Mas de vez em quando a gente vai se sentir assim e tudo bem. Tá? É o que a gente tem para agora. O autocuidado, então, como eu falava antes, é pensar em si mesmo, nos outros, é um fator humanitário. Se a gente sabe cuidar da gente cuida do outro. Isso é ter humanidade. Países com mais noção de humanidade, né? Vamos dizer assim, tem países europeus que a gente sabe que são mais organizados, que lá funciona, tem menos violência, né? Eles funcionam com mais humanidade. As pessoas sabem se cuidar, as pessoas respeitam, têm mais liberdade. Tu pode ser como tu é realmente, sem ser criticado, tão proibido de ser quem tu é, né? Nós estamos no caminho aqui no Brasil, né? Com muita violência. É um desafio se colocar no lugar do outro, né? Então a empatia, né? Como eu estava falando, né? Compreender que o outro também tem desejos, suportar que o outro exista e também tenha desejos, assim como você. Sim, tu tem desejo de algo e tu quer fazer aquilo que tu acredita, a sua religião, por exemplo, a comida que você gosta, os teus ideais, né, as tuas teorias, enfim, a gente cria, né, teorias para dar conta do não sei, a gente está sempre tentando, criando, né, para não ficar nesse lugar, né? Se você acha que você tem direito e tem liberdade, então o outro também tem, não é? É um desafio, é difícil, né? Mas é um desafio. Enquanto a gente não conseguir chegar nesse ponto, a humanidade não vai melhorar depois da pandemia. Não é como alguns dizem que estamos num casulo e vamos sair borboletas depois da pandemia. Isso é uma ideia muito fantasiosa, né? De certa forma até meio infantil, né? Se a gente não aprender a cuidar do outro, a cuidar da natureza, a respeitar a liberdade do outro, a gente não vai evoluir. Então, isso é olhar para dentro. Como é que tá isso para ti? Enfim, né? A nossa vida mudou. E isso nos encoraja a pensar que outras mudanças também são possíveis. Olha só quanta coisa a gente pode ver de positivo que está acontecendo nesse tempo, né? Nós falamos dos sintomas, né? Os negativos, enfim, do nosso sofrimento psíquico, mas tem tanta coisa positiva na internet, tanta criação, a gente nunca viu, acho que tanta criação, seja artística, de produção mesmo, assim, né? De psicólogos, de psicanalistas, de filósofos, de todas as áreas, né? Da medicina, enfim, de todas as outras áreas, né? E talvez a gente não poderia, por exemplo, eu não poderia fazer um curso em São Paulo e fora do Brasil, daí a pouco, e assistir um profissional falando de um assunto, se eu tivesse que fazer isso presencialmente, eu não teria como pegar o avião, ou até não sei se eu teria dinheiro para bancar, tempo para bancar, e agora a gente tem tanta coisa à disposição, né? Por que não aproveitar? Então, isso está surgindo, isso está acontecendo, as pessoas estão se juntando de alguma forma, mesmo que online, assim como nós hoje. A gente vem vendo uma aproximação de netos e avós, que é muito bonito, né? Os netos voltando a ligar, tá, horário, ó, vamos ligar para o vô, para a avó, né? O vô, a avó tem que fazer alguma coisa, vamos lá, estamos em casa, né? As pessoas se comunicando dessa forma, se aproximando. Bom, vamos falar também das empresas, que é uma coisa que a gente vem ouvindo, né? Por exemplo, né? As lojas, as empresas, os funcionários, os chefes, os líderes, todos passando por uma grande pressão, não é?
Será que os consumidores estão consumindo como antes? Pelo que a gente anda notando, não, né? Ou por medo de entrar na loja, ou por medo de provar roupa, então eu tem que provar, então eu já não vou comprar, acho que não preciso de tanta coisa, a gente anda reavaliando muito se a gente precisa de tudo isso, né? E aí aumenta a tensão pela meta, vamos pensar, né? As empresas, a gente sabe que as empresas, as lojas têm metas no fim do mês, enfim, né? Tem que atingir a meta. E ninguém não, mas a maioria não está conseguindo atingir a mesma meta que vinha antes da Covid-19. E isso, o que pode acarretar? Né? Uma maior pressão do chefe ou do líder em cima do funcionário. E o funcionário está com medo também. O funcionário também está ansioso, pode estar deprimido, pode estar tenso, enfim, com essa situação, com medo de perder o emprego, né? E aí? Né? O que a gente vê? As empresas que tomam iniciativa e têm um olhar de ter um cuidado com o emocional, com o lado emocional dos seus funcionários, elas estão tendo uma melhor produtividade, um lugar mais tranquilo dentro do ambiente de trabalho, tá? Disponibilizar ações assim como essa hoje, né, da CDL, poder disponibilizar um canal online, se precisarem de atendimento, né, disponibilizar endereços com psicólogos que atendem online, gratuitos, existe. Isso é muito importante para o funcionário, isso é muito importante para o empresário, né? Então, a nossa vida mudou, né? E a melhor maneira de lidar com os nossos fantasmas internos é confrontar eles, não fugir. Fugir é mais fácil? Pode até ser, né? No primeiro momento pode até ser, né? Mas, a longo prazo, como eu disse antes, a conta vem, a conta sempre chega. Ela não vai chegar agora para nós. Para alguns pode estar chegando, para outros vai chegar depois da pandemia. Quando isso tudo passar, que vai passar, né? A pandemia, o vírus, em algum momento esse vírus vai passar. Nós vamos voltar a circular, vamos voltar ao modo presencial. Tá bom, quem é que vai ficar? O vírus passa, nós vamos ficar. Como é que nós vamos estar? Traumatizados, alguns traumatizados, alguns com estresse pós-traumático, ou crises de ansiedade, mais deprimidos, em luto, né? Outros melhor, né? Então, alguns vão sair disso muito bem, porque sabem lidar com mudanças. Nós estamos num momento de crise agora, né? E crise, vamos pensar no lado positivo, também tem o lado positivo, assim como a depressão, né? Quando ela não é muito grave, né? Ela tem um lado positivo. Por quê? Porque faz a gente parar e pensar, que é o que a gente precisa agora, olhar para dentro, né? E procurar não olhar fake news, procurar não olhar, porque o que rola muito na internet é muita fake news, né? Não olhar, procurar não se ligar muito nessas coisas do número de mortes, se vem essa vacina e quando vem essa vacina. Muito mais importante agora a gente olhar para dentro, para nossa casinha lá dentro e nos preparar, né? Como é que eu acordei hoje? Por que eu estou assim? O outro também está assim. Não é só você que está irritado e com problemas e tendo que enfrentar todos esses conflitos. Quem está do teu lado também está. A gente tem que parar de olhar as pessoas como um potencial Covid. Existe o vírus, mas as pessoas estão todas assustadas. Algumas estão negando porque não conseguem lidar. É tão difícil de lidar que tem que negar, né? A conta vai chegar depois. Enfim, para essas pessoas também, tá? Mas a melhor maneira é a gente se confrontar. Nós não sabemos nada. Nós temos que aprender a lidar com a incerteza, com o não saber. Bom, então
Por hoje eu fico por aqui. Desejo que vocês tenham uma semana produtiva, uma semana tranquila, ok? E até a próxima, ou nos vemos por aí, de alguma forma, não é? Vamos todos continuar, estamos no meio de uma tempestade, né? Alguns vão ficar, outros vão seguir, outros vão parar, se assustar, se deprimir, mas depois vão adiante de novo, e espero que todos nós consigamos sobreviver. Nossa tarefa agora é sobreviver e ter esperança. Não perca a esperança, né? O vírus vai passar e nós vamos ficar. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje é: como é que você vai ficar? Como é que você vai ficar com os seus sentimentos? Como é que a tua casinha interna aí dentro de ti está e vai ficar? Um grande abraço a todos.